Agora a gente vai ver aqui operações com polinômios. Olha só, operações com polinômios, adição e subtração. Então, primeiro vamos aprender a somar e subtrair polinômios, certo? Observe os polígonos a seguir. Olha só, temos aqui um quadrado azul que tem as medidas expressas pela letra X e um quadrado... Essa figura aqui parece um quadrado, né? Olha só, aqui mede 2x e aqui mede 10, certo? Então, considerando que as medidas foram expressas na mesma unidade de medida de comprimento e que as variáveis indicam números racionais positivos, vamos obter o polinômio que representa a medida da área de cada figura aqui, tá? Então, na figura 1, que é essa aqui, essa figura formada por duas outras figuras, tá? A figura 1 nós temos A1, vou chamar de A1 o quê? Essa aqui, tá? A1, ela é x vezes x, para mim saber a área dela eu multiplico lado vezes lado, como é que esse lado é igual a esse, vai ficar x vezes x. E essa outra figura aqui, que a gente eu imaginei primeiramente que era um quadrado, mas não é. Quando eu observei aqui, esse lado mede 2x, esse mede 10. Se as medidas estão expressas em números e letras diferentes, é porque o tamanho também é diferente. Então, aqui é 2x vezes 10, tá? 2x vezes 10. Então, quando eu multiplico aqui, vai ficar como? X vezes x, x ao quadrado. 2x vezes 10... 20x. Por quê? Porque o número multiplica o número. Coeficiente multiplica coeficiente, tá? 2 vezes 10, 20. O x é um só, ele acompanha, tá bom? Aí temos aqui. Então, essa aqui, gente, é a medida da primeira figura, tá? Dessa aqui. Depois nós temos essa outra figura aqui. Nós temos dois retângulos menores que tem um lado medindo 2 e o outro lado medindo 3, certo? E um retângulo maior que tem um lado medindo 5 e o outro lado medindo 2x. Tá. Como é que a gente vai analisar essa aí? A figura 2, temos 2x vezes 5, né? Mais, então eu tenho que pegar a medida de um e somar com a do outro, né? Mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 3, que é igual. Quando eu multiplico aqui, ó, 2x vezes 5, eu tenho 10x. E essa é outra aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Então, para obter a soma das medidas das áreas desses polígonos, podemos calcular o valor de A1 mais a área 2, tá? Eu somo o valor da área 1 mais a área 2, tá? Aqui, ó, área 1 mais área 2. Qual é a área 1? Essa. E essa aqui é a área 2, tá? Então, esse aqui, depois de ter feito todo esse cálculo, eu cheguei, esse aqui é a área 1 e essa é a área 2. Como é que eu faço a soma dos dois? Tá? Para mim ter a medida da área das duas figuras juntas. Tá aqui, eu continuo na página seguinte. Para obter esse resultado, tá? Somando a área 1 com a área 2, o que a gente faz? Elimina primeiro os parênteses e reduz os termos semelhantes. Reduzir o termo semelhante é somar ou subtrair os termos que forem iguais, tá? Que as letras forem iguais, a parte literal. Vamos lá, qual é a área 1? X ao quadrado mais 20x, não é isso? E a área 2, 10x mais 12. Note que tinha um parênteses aqui, né, e o outro parênteses aqui. Então, tirou, e agora vamos juntar os termos semelhantes. Eu posso somar x ao quadrado com 20x? Não. Por quê? Porque esse x está elevado a 2, esse x está elevado a 1. Não dá para somar as letras quando elas tiverem coeficiente diferente, por mais que é tudo x, mas não posso fazer isso. Eu posso somar esse x com esse aqui, por quê? Porque todos dois têm o mesmo coeficiente, o mesmo expoente, certo? Então, 20x com 10x dá 30x.
Tem outro x ao quadrado para me somar? Não tem. Ele vai permanecer sozinho aqui, tá? 12. Tem outro termo que tem apenas o número, apenas a parte numérica, sozinha para me somar? Não tem. Ele vai permanecer. Então, tá aqui o resultado da soma. A área 1 mais a área 2 é isso aqui, ó. X ao quadrado mais 30x mais 12. Esse é o resultado. Não tem como somar mais. Note que tá, o x ao quadrado tá só ele só, não posso somar ele com ninguém mais. 30x, apesar de ser x, mas como eu já expliquei, esse x está ao quadrado, esse x está elevado a 1, eu não posso juntar os dois. E o 12, que é o termo independente, ou seja, aquele termo que só tem número, não tem letra, ele também não tem mais nem outro, não tem outro termo igual ele para somar e vai ficar assim. Então, portanto, tá aí, ó, a área 1 mais a área 2 é igual a x ao quadrado mais 30x mais 12. Para obter esse resultado, tá aqui, ó. Para saber qual é a diferença. O que é a diferença? Quando eu falo em diferença, você já tem que imaginar rapidinho numa subtração, beleza? Aqui nós somamos. E para saber a diferença entre a medida das áreas desses polígonos, nós podemos calcular o valor de A1 menos A2. Lembra que no primeiro cálculo a gente fez A1 mais A2. Área 1 mais área 2. Agora a gente vai fazer... A gente quer saber a diferença, quanto mede a diferença, quanto um é maior que o outro, certo? Então, eu tenho área 1 menos área 2. Qual é a área 1? Essa daqui. X ao quadrado menos 20x, aí em vez de somar aqui nós vamos subtrair. E aqui é a medida da área 2. Então, vamos lá? A primeira coisa a gente vai ter que eliminar os parênteses. Como aqui tem sinal de menos, nós temos que fazer jogo de sinal daqui para eliminar esses dois. Esses termos aqui podem mudar de sinal. Por quê? Porque a gente tem que fazer jogo de sinal na hora de eliminar parênteses, certo? Então, o primeiro aqui não tem que fazer jogo de sinal nenhum, porque não tem nenhum sinal aqui do lado de fora. X ao quadrado mais 20x. Cadê ele? Está aqui, ó. Agora, lembra que o 10x é positivo e o 12 também é positivo. Para eliminar o parênteses, eu tenho que falar isso aqui, ó. Fazer isso aqui, na verdade. E o menos com mais é menos. Por isso que o 10x vai ficar negativo. Menos com mais aqui, o 12 ele vai ficar negativo. Por quê? Porque aqui fora tem menos e o 12 é mais. E menos com mais é menos. Trocou de sinal, o 10x e o 12. Agora a gente vai fazer o mesmo processo. Eliminou parênteses. A gente vai reduzir os termos semelhantes. X ao quadrado não tem outro x ao quadrado, lembra? Ele vai permanecer. Agora, olha aqui os termos semelhantes ao 20x e o 10x. Como é subtração, 20x menos 10x vai sobrar o quê? 10x, positivo. Por quê? Porque eu tenho mais 20 menos 10. Se eu tenho 20 e tiro 10, eu fico com 10. E o 12, como não tem outro termo igual a ele, ele vai permanecer. Então, a resposta é: área 1 menos a área 2 é igual a x ao quadrado mais 10x menos 12. Certo?